E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatize. Mas hoje vai ser um episódio muito especial e bem diferente, porque hoje é o nosso Halloween. E o nosso Halloween tá aqui para trazer para vocês 2 casos assustadores. São casos difíceis, mais um dos casos que a gente encontra no dia a dia, né? E que nos assustam. Nosso objetivo hoje é trazer esses casos para a gente levantar os principais pontos e guiar o nosso raciocínio clínico. Então, vem com a gente. Para quem não conhece, meu nome é Rívica. Meu nome é Alexandre. Meu nome é Pedro. Meu nome é Edgar. Quando a gente está na residência, a gente se ilude, achando que os casos difíceis estão lá no hospital terciário, no centro universitário. E aí, quando a gente sai para a vida real, vai ser osteoartrite, fibromialgia. Mas os casos difíceis aparecem. Então, o que a gente pode pensar é que a vida real nem sempre é um comercial de margarina, né? A gente acha que tá tudo tão belo, tudo tão bonito, mas esses desafios, eles estão aí pra gente passar por eles. E os casos da vida real, eles existem, eles podem até ser assustadores no primeiro olhar, mas a gente vai passar por eles mesmo que seja Halloween. Então bora lá? Eu fiquei com medo agora. A vida real dá medo. A vida real dá medo. Chama o reumatologista. Então vamos lá. Edgar, o senhor falou que trouxe um caso bem difícil. Olha, eu tenho certeza que para vocês nada é difícil, né? É tudo muito simples. Mas vamos trazer um caso que eu acho que é um caso que, no mínimo, traz muita preocupação. E é aquele caso em que a gente coloca a cabeça para dormir no travesseiro à noite, mas fica pensando. Quando você acha que dormiu, você continua pensando naquele caso. E não é um pesadelo. E você tem que achar uma solução para aquele problema. Então, o caso que eu vou trazer, na verdade, é um caso relativamente simples e que deve fazer parte do raciocínio clínico do reumatologista que trabalha principalmente dentro do ambiente hospitalar. Então, é uma paciente de 73 anos de idade, que teve um diagnóstico recente numa esclerose sistêmica de forma difusa, rapidamente progressiva, com uma progressão rápida da pele, com espessamento cutâneo difuso, fenômeno de Raynaud, úlceras digitais, uma doença intersticial pulmonar padrão Pine e que tinha também um anticorpo anti-SL70 positivo e um quadro de escleromiosite associado também. Então, era uma paciente que tinha um espectro de doença, um fenótipo de doença muito grave. E ela tentou fazer ciclofosfamida no início desse quadro, fez uma neutropenia grave, não conseguiu continuar. Depois ela tentou fazer um micofenolato, fez uma intolerância do trato gastrointestinal, ou seja, a gente tinha soluções para os problemas iniciais dela, mas essas soluções não foram a contento, né? A gente teve problemas e eventos adversos graves com essas medicações. E como ela começou a apresentar um quadro de fraqueza muscular associado a essa escleromiosite, com uma CPK em torno de 1.000 a 2.000 durante esse período de maior fraqueza, foi prescrito para ela, então, corticoide numa dose próximo de 0,5 miligrama por quilo, que para ela dava em torno de 30 miligramas, e também o rituximab. Essa paciente ela realizou a primeira aplicação do rituximab e mais ou menos uma semana depois da segunda aplicação do rituximab, ela começou a apresentar um quadro de diarreia, desidratação e até mesmo uma alteração de incontinência fecal e procurou o pronto-socorro desse hospital. Quando ela procurou o pronto-socorro, a gente viu que ela tinha uma anemia, uma hemoglobina em torno de 7, uma plaquetopenia em torno de 60.000 plaquetas, os leucócitos em torno de 4.000 e tinha uma creatinina e uma uréia também. E aí no exame físico, quando ela chegou no pronto-socorro, ela realmente estava desidratada, 2 cruzes em 4, viu-se que ela tinha uma força muscular grau 4 proximal de membros inferiores, extremidades bem perfundidas, um fenômeno de Raynaud com algumas úlceras digitais que já eram crônicas e estava normotensa. Ela tinha uma pressão de 110/80, que já era mais ou menos a pressão basal dela. O que a gente tem que ficar preocupado nesse momento, né? Uma paciente com uma esclerose sistêmica de rápida evolução, que chega no pronto-socorro depois de uma imunossupressão com essa dose de corticoide também. Então, tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Na verdade, muitos pontos, né? Primeiro, uma paciente idosa, 76 anos, que abriu um quadro grave, uma esclerose sistêmica com acometimento pulmonar
e muscular também, homeopatia. Então, assim, é uma paciente que já tem um quadro por si só de doença muito grave. E o que a gente espera nesses pacientes que abrem um quadro com esclerose sistêmica forma difusa? Então, a gente espera que o paciente, diferente da escleroforma limitada, não é aquele paciente que começa muitos anos com fenômeno de Raynaud, que progressivamente tem um espessamento cutâneo. Nesse caso, é um paciente que abre de uma forma muito mais explosiva, que ele tem o fenômeno de Raynaud, um espessamento cutâneo, no caso dessa paciente, é rápido e importante, e uma doença pulmonar intersticial. E aí, por conta dessa gravidade da doença, a paciente teve indicação de fazer imunossupressão. Então, inicialmente, a ciclofosfamida, mas a paciente teve complicações que a gente acaba vendo no dia a dia mesmo com relação à medicação. E pelo fato da paciente ser idosa, a neutropenia, aumentando o risco de infecção, foi optado pela troca para o micofenolato e, posteriormente, para o rituximab. Então, a paciente que já estava imunossuprimida, idosa, e aí abre um quadro agudo de diarreia, incontinência fecal e desidratação. Então, claro que a gente não pode deixar de lado a principal hipótese, que é um quadro infeccioso. Um quadro infeccioso numa paciente idosa e que tem um grande risco de desidratação e de lesão renal aguda. É claro que a gente não pensaria de primeira hipótese, mas uma paciente com esclerose sistêmica que está evoluindo com uma alteração do hábito intestinal, a gente também não pode deixar de lembrar que a esclerose sistêmica pode ter acometimento do trato gastrointestinal. Mas seria alguma coisa de maneira mais lenta, de progressão mais lenta, não de progressão tão rápida como aconteceu nessa paciente, mas só para a gente não esquecer. E também que esses pacientes, eles podem apresentar não só alteração da própria musculatura entérica, mas eles também têm um risco maior de fazer superpopulação bacteriana, que por si só num ambiente de imunossupressão poderia até fazer com que esse paciente tivesse uma translocação bacteriana, fazendo um quadro séptico. Sempre que a gente está com um paciente imunossuprimido, se é infecção, a gente tem que sempre ser primeira, segunda, terceira hipótese nossa, porque é o que vai matar mais rápido os nossos pacientes. Acho que isso é muito importante para todo mundo que faz a avaliação dos pacientes, principalmente a ponto de vista intra-hospitalar, ter em mente, até porque como que a gente vai controlar nossas doenças. Na grande maioria, a gente tem que imunossuprimir. E se a gente não descartar um quadro infeccioso inicialmente, a gente pode estar piorando um quadro que já é grave. Sempre avaliar com muita cautela esses pacientes. E agora, engraçado, me incomodou um pouco incontinência fecal, né? Incontinência fecal dá um link já para a gente pensar em alguma coisa mais neurológica, embora que se o paciente se apresenta às vezes com um quadro, com um ritmo, né, com um trânsito bastante aumentado, ele pode ter essa incontinência fecal. Mas estranho, será que esse paciente teria algum quadro neurológico também? Estaria evoluindo com alguma desautonomia, será? Alguma questão medular? Então são coisas também que a gente pode levar... Pode se perguntar, né? Exatamente. Isso é interessante mesmo, né, Pedro? Mas no exame físico neurológico ela não tinha outras alterações também, né? Talvez muito mais por esse quadro do aumento do trânsito intestinal, e lembrar que às vezes, né, a esclero também pode ter aquela alteração esfincteriana mesmo também, pelo próprio acometimento do trato gastrointestinal. Mas nesse caso específico você lembrou muito bem, né? Poderia ser algo neurológico. Se fosse um lúpus, seria muito mais assustador dentro dos nossos diagnósticos diferenciais, em que a mielite, né, entraria com maior força aí, mas dentro da esclero ela não tinha nenhum outro sintoma neurológico. Agora, o que chama atenção também nessa paciente é o fato dela ter esclerose sistêmica, né, e estar usando corticoide. Claro que existem contextos, cenários clínicos em que a gente precisa usar o corticoide, mas sempre dá aquela angústia, aquele receio de usar corticoide nos pacientes com esclerose sistêmica, principalmente nesse caso de rápida evolução, né, pelo risco de precipitar uma crise renal esclerodérmica. Pois é, olha só, Rivka. Então, às vezes a gente fica entre a cruz e a espada, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? E olha só que interessante que vieram os exames dessa paciente. Ela tinha uma hemoglobina de 7,7, uma leucocitose de 12.680 leucócitos, 55.000 plaquetas, uma creatina de 5,35 e uma uréia de 210. Esses eram os exames iniciais da porta do pronto-socorro. E aí a gente começa a pensar como vocês justamente trouxeram o raciocínio clínico. O que veio antes, né? Será que ela está infectada e dessa infecção
ela desidratou, fez uma sepsis grave e agora está com uma disfunção renal. O porquê dessa disfunção renal dessa paciente e como a gente vai prosseguir daqui para frente, né? Lembrar sempre desses fatores de risco, né? Uma esclerose sistêmica de rápida evolução, com espectro e fenótipo de doença pulmonar, cutâneo, do trato gastrointestinal super importante também, e um espectro de doença que precisou inclusive das doses de corticoide em doses razoáveis para um tratamento de uma miopatia associada, uma miopatia inflamatória associada pela própria esclerose sistêmica. Se a gente for pelo racional, agora com esses exames, né, a gente até começa a pensar. Acho que lembro que você tinha falado que a pressão dela era normal, né? Então, com essa leucocitose, ainda assim a gente tem que continuar pensando em quadro infeccioso para ela, né? A gente espera que essas crises renais esclerodérmicas, o paciente apresenta-se com uma hipertensão, até acelerada maligna e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, incomoda essa anemia e essa plaquetopenia. Pode ser secundário a um quadro infeccioso? Até pode, mas a gente vai voltar, né, na clínica médica, ver se a gente consegue juntar tudo, né? Um quadro intestinal, que pode ser realmente infeccioso, o paciente evolui com anemia e uma plaquetopenia, piorou o rim. Será que ele estaria diante de uma anemia hemolítica microangiopática, que até justificaria a piora da função renal dessa paciente, não apenas um quadro pré-renal, né? A gente teria sangue periférico desse paciente, para a gente começar a pensar em esquizócitos, né? Hemoculturas, imagino que esteja ocorrendo. E eu já iniciaria antibiótico para essa paciente, assim, logicamente, por mais que ela não esteja, né, hipotensa nem nada, mas paciente imunossuprimida, também a gente não pode esquecer da clínica, né? Mas olha só que interessante, os exames iniciais dela foram pedidos, então, para a gente investigar justamente nessa linha de raciocínio, né, Pedro? Então a gente pediu para que fosse feita a pesquisa de esquizócitos em sangue periférico, DHL, para saber se estava muito aumentado, pesquisa de Cumbis, para avaliar um pouco melhor esse quadro dessa anemia, se era uma anemia microangiopática ou se era uma anemia hemolítica ou não hemolítica. O VHS dela era super baixinho, um VHS de 2 e um PCR de 0,5, né? Então, o paciente que tinha uma proteína C reativa também muito baixa também. O DHL veio de 1034 e veio sim com a presença de esquizócitos em sangue periférico, né? E aí a gente está diante de um quadro, né, de uma paciente que está abrindo um quadro de disfunção renal, normotência com uma anemia realmente microangiopática e plaquetopenia. Nesse cenário de um paciente tendo todos esses comemorativos, como o Pedro já comentou, o Dr. Ricardo já comentou, a gente tem que realmente pensar na anemia hemolítica microangiopática. E aí a gente pode abrir nosso leque diagnóstico diferencial. Como ela tem um histórico de diarreia, a gente não pode esquecer de síndrome hemolítica urêmica, famosa CHU. A gente não pode esquecer de púrpura trombocitopênica trombótica, que fica um pouco menos provável pela alteração de função renal, fica menos provável. E no contexto de uma paciente com diversos fatores de risco, com esclerose sistêmica, forma difusa, de progressão rápida e uso de corticoterapia, a gente não pode esquecer da crise renal esclerodérmica, que geralmente, como já foi comentado, acontece no paciente hipertenso. Até 10% dos pacientes podem ter uma crise renal esclerodérmica normotensa. Então a gente não pode descartar essa hipótese. É uma hipótese muito plausível diante de um paciente com tantos fatores de risco. Até pensaria outra coisa que a gente vai fosforilando, né? A gente gosta muito de clínica médica. Nossa, me incomoda muito esses casos e ver com VHS PCR normal, assim. Parece, lógico, que a gente não pode botar o laboratório na frente da nossa clínica, né? Mas lembra que o VHS ele é um exame funcional, né? Então ele depende das proteínas plasmáticas, principalmente fibrinogênio. Será que esse paciente precisa estar consumindo fibrinogênio, fazendo uma CIVD, né? Mas também não faz muito sentido o PCR tão baixo, né? Pensando num quadro mais inflamatório, o PCR depende mais de teolecina 6, né? Mas será que esse paciente podia estar fazendo uma CIVD, consumindo as proteínas, né? Acho que seria até legal a gente ver como é que é o TTPA desse paciente, até ver como a função hepática também, né? Às vezes o paciente entrou numa insuficiência hepática, não vai ter proteína, e a gente fica um pouco vendido nas provas inflamatórias, né? Isso é um outro comentário com relação à pressão da paciente, né? Alguns pacientes, eles tendem a ter uma pressão arterial basal um
pouco mais baixa que a população em geral. Então, muitas vezes o paciente tem a pressão arterial basal, uma sistólica de 100, uma diastólica de 60. E esse paciente evolui com uma PA sistólica de 130, por exemplo. Ou seja, ele teve aumento na sistólica de 30 milímetros de mercúrio. Num paciente com esclerose sistêmica, quando isso acontece, você já tem que ficar com o pé atrás se esse paciente não está evoluindo com uma crise renal esclerodérmica, que pode ser um dos primeiros achados, é a alteração da PA no paciente ambulatorialmente. Isso se assemelha muito ao que a gente vê na gestação, né? Então, o aumento da pressão arterial sistólica na paciente, né, que já tem uma pressão que às vezes já é mais hipotensa, né? Acho que todas essas considerações são super relevantes, né, para a gente pensar, né? E talvez um outro diagnóstico diferencial que entre aí, talvez o CESSO inteiro, seria a síndrome de ativação macrofágica também, né? Uma paciente com uma doença reumática imunomediada que chega com uma pancitopenia, disfunção renal. O que faltou um pouquinho para cada uma delas? Lógico, essa balança às vezes vai mais para um lado, essa balança vai às vezes um pouco mais para o outro lado. Mas a febre, às vezes, é um dos sintomas que mais ajudam a gente, né? Seja para um quadro infeccioso, seja para um quadro de ativação macrofágica. E talvez essa seja uma das principais dicas desse caso. Ela não tinha febre, mas idoso não faz febre, né? Então, mais uma vez, a gente tem que ficar lembrando que a clínica é sempre soberana. Mas a próxima pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é, então, assim, se a gente tem uma paciente com uma esclerose sistêmica, uma disfunção renal, em que o leque de diagnósticos diferenciais é extremamente amplo, né? Como todos vocês comentaram, o que a gente pode fazer a partir desse momento para ajudar a fechar o nosso diagnóstico e o que a gente pode pensar em fazer para que a gente comece o tratamento o mais rapidamente possível, sem que isso leve a danos ou minimizar os danos da paciente, né? Quanto antes a gente tratar, melhor vai ser para essa paciente. Só que a gente vai ter que ser bem coerente, porque se a gente for por um lado, a gente vai deixar de tratar, às vezes, o outro lado. Eu acho que a principal coisa que a gente tem que deixar o recado, lógico que a gente está falando para aluno, a gente está falando para residente de clínica, a gente está falando para residente da reumatologia e para os reumatologistas já formados também, é que nesse caso da esclerose sistêmica, a imunossupressão por uma disfunção renal aguda não se impõe. A gente não está pensando num quadro, por exemplo, de uma glomerulonefrite crescente ou numa glomerulonefrite rapidamente progressiva. Lógico que entra dentro dos diagnósticos diferenciais uma possível sobreposição com outra doença reumática, mas o principal caminho não é por aí. A gente tem que pensar nesses fatores de riscos do acometimento renal pela própria doença que já foram comentados, né? Uma paciente com esclerose sistêmica, forma difusa, rápida progressão, uso de corticoide recente, né? E aí, falando sobre nefrite, né, a gente não comentou sobre o sumário de urina 1. Como que estava dessa paciente? Isso é muito importante, né, Rivka, porque vai ajudar a gente a diferenciar se é uma perda renal de etiologia glomerular, não glomerular, né, de onde que está vindo essa disfunção. Então, mas o exame de urina dela era normal do ponto de vista de sedimento urinário, não tinha alteração de sedimento nem de proteinúria. Então, esse é mais um dado que reforça para a gente que provavelmente não é uma glomerulonefrite. Então, fala mais a favor ainda nessa paciente, com tanto fator de risco, sem, na verdade, né, os exames complementares tranquilizando um pouco mais a gente, com relação ao ponto de vista infeccioso, né, com VHS-PCR normais, sem ter febre, talvez a gente começar a pensar mais pro lado da crise renal esclerodérmica. E para esse cenário, o ideal, numa paciente como essa, não tem uma hipertensão tão importante, a biópsia renal, eu acho que para ela é primordial. Só que o que é temerário, às vezes, é a plaquetopenia. E a uremia dela que não é importante. Então, talvez uma paciente com tantos fatores de risco, e com uma complicação tão grave da doença, eu acho que o ideal é a gente começar o tratamento para essa paciente. Porque o atraso no tratamento pode levar a perda renal irreversível. E é associado a uma alta mortalidade. O grande ponto do tratamento é que a medicação que a gente vai utilizar é um remédio que a gente geralmente evita no paciente que tem lesão renal aguda, que é, no caso, os inibidores da ECA. Porém, a gente vai ter que pisar na balança. Então, é bastante angustiante, né? Porque, lógico, a gente pensa nesse caso, o paciente tem fator de risco para fazer crise renal esclerodérmica, mas se for uma CHU, uma PTT, por exemplo, você entra com IECA, você vai piorar ainda mais, né? A gente teria mais alguma pista? A gente chegou a fazer Adams 13 para essa paciente? Nós pedimos sim, Pedro, é muito bom. Só que realmente o Adams 13, ele demora para ter o resultado. E aí eu vou deixar para falar o resultado um pouquinho mais na frente, né? Justo, é a vida real, né? É a vida real, né? É na vida real, você não tem o resultado da biópsia renal, você não tem o resultado do Adams 13
e aí a paciente está perdendo o rim na sua frente. Mas eu acho que aí entra a beleza da arte da medicina, né? Que é a tomada de decisão baseado nos parâmetros clínicos e laboratoriais que a gente tem naquele momento. E essa tomada de decisão, todo mundo quando vai fazer medicina acha que não tem que ter tomada de decisão, né? Quem tem que ter tomada de decisão é o administrador, é o gestor. Não, a gente vive de tomar decisão. As nossas tomadas de decisões são muitas e são diárias e que muitas vezes definem o prognóstico do paciente. Então, esse raciocínio clínico é que é encantador para a gente, o que não quer dizer que não seja assustador em alguns momentos. Mas eu acho que essa tomada de decisão nesse momento, ainda no pronto-socorro, uma vez visto que ela tinha sintomas de uremia, que ela tinha uma hipercalemia, nós decidimos por indicar a hemodiálise, fazer a transfusão de plaquetas e, em seguida, realizar a biópsia renal. E, nesse momento, já começar a introduzir o inibidor da ECA em doses mais baixas, 12,5, de 8 em 8 horas, e acompanhar muito de perto a pressão arterial dessa paciente, que já era uma normotência, mais tendendo, né, uma pressão normal, mas não hipertensa, né, como vocês já comentaram, e com uma progressão cada vez maior dessa dose, de acordo com a pressão, de acordo com os níveis de potássio, de acordo com a resposta da função renal dessa paciente, aguardando o resultado dessa biópsia, mas comprando e acreditando que o principal diagnóstico dessa paciente fosse uma crise renal esclerodérmica normotensa, o que vocês já comentaram, que é em torno de 10% apenas dos pacientes. E o ADAS 13 estava correndo, né? E nós curiosos em relação e a gente tentando correr ao seu também. resultado, né? Assim, é uma situação felizmente rara, né? Mas quem já teve a experiência, por exemplo, de tratar uma crise renal esclerodérmica, como você, Edgar, quanto tempo eu espero que o paciente comece a melhorar a função renal depois que entra com o IECA ou com o BRA, por exemplo? Mas falando de IECA, né, que a gente mais utiliza. Eu acho que a gente tem que ser persistente e paciente ao mesmo tempo, porque essa melhora pode ser mais tardia. Então, a gente tem que insistir nesse tratamento, né, de vasodilatar o intrarrenal com o inibidor da ECA ou BRA. A gente pode associar também bloqueador do canal de cálcio, como, por exemplo, a aminodipina, para esse paciente assim que possível que a pressão permitir, mas lembrar de tentar chegar a doses mais altas no DECA. A gente dá preferência pelo captopril, por ser uma droga de ação mais rápida, com uma meia-vida mais curta, em que a gente pode titular essa dose de maneira mais rápida. Então, a gente aumentando. Se num dia a gente já estava de 25 de 88, no outro dia a gente estava 25, 25, 50, depois 50, 50 e 50, até chegar 75, 50, 50. Então, você pode ir titulando cada uma das doses de acordo com o comportamento da pressão do paciente e dos outros exames laboratoriais que ele está assim. Mas é interessante, Pedro, que o paciente pode demorar até mais de 6 meses para sair da diálise, né? Então, por isso que é uma das situações em que só se indica o transplante renal depois de 6 meses de tratamento, né? Então, o paciente, mais de 50% dos pacientes vão precisar de hemodiálise por um tempo duradouro, por um tempo longo, mas eles podem sair depois também. E você mantém o IECA em todo esse tempo, né? A gente deve iniciar o IECA, chegar na dose máxima tolerada ao paciente e ser mantido o tratamento, mesmo depois que o paciente retorne à função renal normal. E é aquela única situação da medicina, muito provavelmente, em que a gente vai indicar o inibidor da ECA em doses altas, mesmo com uma insuficiência renal aguda, né? Então, é a coragem, a tomada de decisão baseado na clínica. E o que ajuda, eu acho, muito essa tomada de decisão? Acho que é muito o que vocês já trouxeram aqui de base, né, para essa tomada de decisão. É conhecer a história natural da doença e os fatores de risco para algumas manifestações, porque isso ajuda a gente a definir alguns fenótipos, né? Então, se a gente sabe que os principais fatores de risco, como vocês já comentaram muito bem, esclerose sistêmica forma difusa, primeiros 5 anos de doença, aquele paciente que tem também atrito tendíneo, né, que é um fator de mau prognóstico de doença, que também é um fator de mau prognóstico associado para a crise renal esclerodérmica. Uso de corticoide e anti-inflamatórios, especialmente nos últimos 6 meses. E a associação com anticorpo, que é o anticorpo anti-RNA polimerase 3. Então, conhecendo isso ajuda. Lógico que é uma decisão que a gente tem que
basear em alguns critérios. Eu acho que esses são os principais critérios que podem ser utilizados. Então, começamos o IECA, paciente evoluindo dentro do esperado, e aí saiu a biópsia renal. Eu imagino que essa biópsia renal deve ser de chorar, né? Vai ser cascuda. É isso mesmo. Então, Tem uma pegadinha. A grande pegadinha, a grande dica aí do Pedro, né? A biópsia renal realmente é de chorar, porque ela confirmou mesmo o aspecto de microangiopatia trombótica aguda e reparatível mesmo, compatível com crise renal esclerodérmica. E na biópsia renal pode ter aquele aspecto clássico descrito, né? Que é a biópsia renal com aspecto de casca de cebola também, por isso que é de chorar, né? Ele já comentou muito bem. Mas lembrando que muitas vezes esse quadro de microangiopatia trombótica ele não é específico, ele pode ser visto na PTT, na CHU, na nefropatia da SAF, na nefroesclerose hipertensiva acelerada, né? Então a clínica do paciente é que vai ajudar a gente a dar o diagnóstico etiológico. Então o que aconteceu por trás desse rim, se a gente for lá atrás na fisiopatologia, o que levou a esse fenômeno trombótico, né? Então, o que está por trás? São anticorpos antifosfolípides? É uma esclerose sistêmica? É uma PTT ou é uma CHU? É uma hipertensão acelerada maligna? É muito importante a gente ter esse raciocínio do que vem antes da lesão renal. O que a gente está vendo na biópsia é o dano, mas o que vem antes é o que vai ajudar a gente na nossa tomada de decisão terapêutica. Só o comentário que a gente falou do paciente com a forma normotensa, que ele tinha pressão arterial normal. Mas aquele paciente que é hipertenso, a gente não pode esquecer que o nosso principal objetivo é controle pressórico do paciente, da hipertensão, em até 72 horas. E aqueles pacientes que têm microangiopatia trombótica, eles têm que evoluir com normalização dos critérios de microangiopatia trombótica com o tratamento. Então, por exemplo, você começou a tratar, ele normalizou a pressão, mas ele ainda está fazendo hemólise, está com plaquetopenia, está fazendo hemólise, nesse paciente você tem que continuar progredindo a dose do IECA até o paciente parar de fazer hemólise também. Perfeito, muito bom caso. Uma coisa para encerrar o caso que eu ia questionar, a gente sempre tem que lembrar nesses casos renais de fazer avaliação de fundo de olho também, né? E aí meu questionamento as manifestações que a gente encontra no fundo de olho em um paciente com uma hipertensão acelerada maligna seria mesmo parecido num paciente com crise renal esclerodérmica? Esse paciente ele pode se comportar, na verdade, como uma hipertensão acelerada maligna. Ele pode ter os achados. E quando ele tem esses achados, além do IECA, nesse paciente também você vai entrar com antihipertensivo endovenoso, porque é um paciente que tem outro critério de gravidade. Seria uma emergência hipertensiva, né? Exatamente. Então você vai entrar com IECA mais um antihipertensivo endovenoso. Mas, considerando que a gente comentou, né, sobre a hipótese diagnóstica de CHU, PTT, no contexto de anemia microangiopática, tenho certeza que alguém em casa deve ter ouvido e pensado, nossa, mas por que não a plasmaférese, né? Caberia nesse contexto desse paciente pensar em fazer a plasmaférese? Excelente a pergunta, né, Rivka? Assim, talvez coubesse a gente pensar assim a plasmaférese nesse contexto. Não há evidências robustas, né, que consigam mostrar o benefício da plasmaférese, mas há relatos, séries de casos que sugerem que a associação da plasmaférese poderia ter um benefício para os pacientes com a crise renal esclerodérmica. O que eu acho que a gente tem que levar em consideração é o serviço onde o paciente se apresenta, como pode ser feita essa plasmaférese, as características do próprio paciente, né, em termos de performance, que o paciente apresenta para receber esse procedimento de uma maneira que ofereça o mínimo de riscos possíveis para esse paciente também, mas pode ser uma opção, especialmente para os quadros mais graves de crise renal esclerodérmica. Assim como também há relatos, né, do uso do bosentan, de vasodilatadores endovenosos, como por exemplo o prostagil, ou mesmo de medicações biológicas como a eculizumab também, que poderia trazer um benefício para esses pacientes também. Excelente. Excelente, muito bom o caso. Assustador. Incrível, a palavra da vez agora é incrível. Não é assustador. Hoje a palavra é assustador. Então a gente acertou esse caso, né? Sobrevivemos. Desse daí a gente escapou, né? A mocinha conseguiu fugir da serra elétrica. Muito bom, muito bom. Vamos continuar aqui que tá muito gostoso. Tá emocionante. Aterrorizante. Vamos aproveitar essa adrenalina aí desse caso. Vamos continuar com mais um aqui. Um caso também que me deixou bastante apavorado. Como o Edgar falou, realmente,
aqueles casos que a gente deita no travesseiro, ele fica virando, a gente dorme, sonha, acorda, não sabe se está no pesadelo, se está num quadro real. Sem dúvida, assim, foi o caso mais difícil que eu já peguei, né? Então, é um paciente de 44 anos, um paciente que já tinha um diagnóstico de uma artrite psoriásica bem documentada, psoríase desde os 18 anos, e aí com cerca de 37 anos ele começou a apresentar um quadro articular. Ainda falando um pouquinho em relação à pele, tinha uma forma mais vulgar, que até chegou a evoluir com um quadro de eritordermia. E no quadro articular dele, ele tinha múltiplas entesites, cervical, processos espinhosos, colo external, fáscia plantar, chegou a fazer artrite bem documentada, depois ele acabou evoluindo também com distrofia ungueal. Então, um paciente que a gente não tinha dúvida que se tratava de uma artrite psoriásica. Teve refratariedade inicialmente aos DMARDs convencionais, até que em 2017 foi iniciado biológico para ele. Ele começou a usar o adalimumab e ele entrou em remissão. E em 3 anos utilizando o adalimumab, ele estava super bem. A gente começou a fazer o tapering, começou a fazer o desmame. Esse paciente, em vez de fazer a cada 14 dias, começou a fazer a cada 3 semanas. E mais ou menos uns 6 meses, 8 meses a cada 3 semanas, o paciente estava super bem do ponto de vista articular, cutâneo. Ele apresentou no nosso ambulatório com um quadro de febre. E diante de um paciente, né, imunossuprimido, o que a gente acaba se questionando? Se esse paciente pode estar com um quadro, né, infeccioso. Interessante que nesse caso, ele não tinha nenhum pródromo infeccioso, nenhuma pista, né? Então, acabou ficando um pouco duvidoso se era realmente uma febre aferida, aquela famosa febre interna. E aí o paciente depois ele acabou retornando depois de 2 semanas, e aí sim, falando que esse paciente falando que estava de fato com febre. Essa febre agora estava se tornando mais diária, que inclusive já tinha passado 2, 3 vezes na UBS e ter feito uso de cefalexina, amoxicilina e outros antibióticos, azitromicina. E frente a esse quadro, então vamos suspender o adalimumab. E aí nós resolvemos que não, vamos ter que realmente investigar esse caso. E aí solicitamos sorologias, né, para esse paciente e solicitamos exames laboratoriais para ele. De fato, esse paciente apresentava bastante inflamado, um PCR de 28 miligramas por decilitro, um VHS de 80. As transaminases dele estavam tocadas, em torno aí de 50, 70. As canaliculares estavam normais. E engraçado que o hemograma dele não chamava atenção, uma discreta plaquetose, a plaqueta estava 495 mil. E o paciente não apresentava mais nenhum sinal clínico. E ele já estava entrando já na 4ª semana de febre. E aí sim que a gente tentou internar esse paciente por dificuldade no nosso sistema de saúde. No hospital público a gente não conseguiu inicialmente, até que na 5ª semana que o paciente entrou com um quadro febril, a gente conseguiu internar ele para realizar essa investigação. E uma coisa que chamou a atenção, assim, uma semana antes de ele internar, na verdade, ele apresentou-se com umas úlceras orais. E aí, por conta disso, a gente sempre indaga os nossos pacientes, tentar investigar outras possibilidades. Perguntamos em relação ao acometimento genital e não teve muita certeza. Mas aí nós realizamos o exame físico e, de fato, nós não observamos nenhuma lesão, nenhuma cicatriz, nenhuma sequela genital. E ele também é um paciente que ele sempre raspava a barba. Ele deixou de raspar um pouco a barba porque ele falou que estava inflamando, né? Estava inflamando demais a barba e por isso deixou a barba crescer. Está fazendo foliculite. Provavelmente uma foliculite. O paciente ele não tinha tosse, ele não tinha sintoma urinário, não tinha diarreia. Basicamente era só a febre e tinha essas alterações mais mucocutâneas um pouco mais inespecíficas. A gente pensou inicialmente num quadro viral para esse paciente, solicitamos sorologias virais para esse paciente, inclusive toda a família dos herpevírus, tudo veio negativo, e aí, sem ter o que mais fazer ambulatorialmente, precisando de exames mais complexos, a gente internou, né? E esse paciente que já vinha, né, nas últimas 5 semanas fazendo febre, o que chamou a atenção é que logo depois que ele internou, né, esse paciente ele rebaixou e foi entubado. Nossa. Assustador mesmo, hein, Pepe?
sem dar mais nenhuma pista para a gente e sem agora contribuir, né, com a sua consciência e referir sintomas. E aí, nesse caso, o que a gente poderia fazer para esse paciente para investigar ainda mais? A primeira coisa, a gente tem que entender o porquê que ele rebaixou, né? Foi dentro de um contexto infeccioso, né, ou dentro de um contexto neurológico inflamatório, né? Então, assim, quando ele internou, ele estava bem consciente e orientado e rapidamente ele evoluiu com rebaixamento, foi isso? Então, esse paciente, ele, talvez pelo quadro inflamatório, né, já um pouco consumido, né, não chegou a ter uma perda de peso efetiva, mas é aquele paciente que já estava mais de um mês apresentando um quadro febril e ele estava já ficando um pouco sonolento, né, um pouco mais lentificado, e aí, mas acabou sendo uma surpresa ele ter rebaixado a ponto de necessitar ser intubado, né? Não chegou a ter nenhum desconforto respiratório, a intubação foi basicamente pelo quadro neurológico mesmo, né? Eu acho que aí a grande dificuldade, né, Pedro, é aquele binômio atividade de doença versus infecção que a gente lida muito, né, no dia a dia, né, das doenças reumáticas imunomediadas. Mas quando se a gente pensasse só no diagnóstico inicial desse paciente, que seria uma artrite psoriásica, né, a gente não pensaria numa atividade de doença levando a um rebaixamento do nível de consciência ou um quadro neurológico per si, né, pela própria doença. E aí realmente as infecções, né, acabam se sobrepondo a esse cenário também. Mas chama atenção realmente, como você comentou, dessa febre prolongada, a gente pensar em infecções realmente atípicas, né? Citomegalovírus, EBV, uma meningite herpética, né? Ou um quadro de uma meningoencefalite por listéria, né? Por outro micro-organismo, tuberculose ou fungo de crescimento talvez um pouco mais lento. Embora não seja das doenças que frequentemente leva a isso, na verdade eu nunca vi nenhum caso relacionado a isso, acaba entrando, acho que também a síndrome de ativação macrofágica, né, nas doenças. Uma febre prolongada, alteração do nível de consciência, rebaixamento, faz parte também da síndrome de resposta inflamatória sistêmica que pode estar associada a uma dessas. E quando a gente fala de síndrome de ativação macrofágica, a causa é o céssio inteiro, né? Não só o céssio como o Harrison juntos. E aí você pode juntar a atualização terapêutica, você pode juntar o Current, você pode juntar vários outros livros. Não só secundário à infecção, mas como secundário também a medicações, infecções e a próprias doenças inflamatórias ou mesmo neoplásicas também. Tem uma infecção também que às vezes a gente acaba esquecendo um pouco no paciente imunossuprimido, que a gente não pode esquecer, a toxoplasmose também. Que às vezes ela pode ter alguma apresentação um pouco mais agressiva nos nossos pacientes imunossuprimidos. Mas como o caso é assustador, como você comentou, nós temos certeza absoluta que teremos uma grande surpresa aí no caminho, né? E talvez você tenha nos dado algumas dicas aí nessa história e nesse exame físico que vão ajudar a gente aí para o diagnóstico diferencial. E aí nesse paciente imunossuprimido com rebaixamento de nível de consciência, ele precisa de um exame de imagem, né, para avaliar o crânio, uma tomografia, dependendo às vezes até uma ressonância que seria superior, fundo de olho para avaliar se não papiledema também, para ver se não tem percepção intracraniana, e um líquor também. Eu acho que algumas coisas que a gente precisa pontuar. Primeiro, 1 mês já de evolução da febre. Então, a gente não está pensando em algo tão agudo, algo subagudo crônico. Uma infecção mais indolente, se a gente for pensar nesse caso. Mas é um paciente que ele não chega tão toxemiado, né? É um paciente que ele está no estado geral bom e, de repente, ele rebaixa. Então, chama atenção muito mais para um quadro primário do sistema nervoso central do que isso ser secundário a, por exemplo, um quadro metabólico infeccioso. É excelente. Esse raciocínio clínico é muito, muito importante, né? Lógico, a gente está falando de paciente imunossuprimido, a gente tem que abrir cada vez mais o leque do quadro infeccioso. Tem quadros infecciosos que duram meses e vão se apresentar. Sem dúvida, por usar um anti-TNF, a primeira coisa que a gente acabou investigando foi tuberculose. Então, esse paciente fez uma tomografia, não tinha nenhum indício de tuberculose, ainda assim, a gente chegou a fazer um lavado broncoalveolar, fez Genexpert, nada para esse paciente. Pela sonolência, a gente até já tinha solicitado uma ressonância, mas depois que ele acabou sendo entubado, acabou ficando difícil de fazer a ressonância lá no serviço. A gente não conseguiria fazer a ressonância com o paciente entubado, não tinha essa infraestrutura. E é também o que o Edgar falou, né? Nosso binômio do dia a dia é infecção, atividade e doença. Mas incomoda, né? Uma artrite psoriásica fazer atividade de doença. Aí eu até pensei, será que é realmente uma
artrite psoriásica? Será que sempre foi uma artrite psoriásica? Aí eu fui atrás de lá do prontuário e estava lá. Uma psoríase muito bem documentada no prontuário, distrofia ungueal, dactilite, né? Múltiplas entesites. Então, realmente não. Esse paciente realmente ele tem uma artrite psoriásica e deve estar com outra manifestação, né? Até pensando em poder ser até um quadro paraneoplásico. E aí a gente acabou prosseguindo com investigação laboratorial. E outra coisa que a Rivka falou, né, também é bastante interessante. O nível de inflamação que ele estava era muito alto. Quando ele foi entubado, ele já estava já com um VHS de 140, um PCR de 240 e ele estava com uma ferritina acima de 2.500. Então podia ser 2.600 ou podia ser 50.000. Né? A gente não tinha referência acima de 2.500. E aí, logicamente, a gente começa já a pensar, podendo ser causa infecciosa ou não, um quadro mais autoinflamatório, naquele espectro de estio e tudo mais. Mas, mais uma vez, o quadro neurológico incomodava demais. Então, a gente prosseguiu a investigação desse paciente. As sorologias foram repetidas já pela segunda, terceira vez, hemoculturas toda negativa. Então, a gente estava naquela programação de fazer a ressonância para investigar esse quadro neurológico do paciente. Só que o paciente foi entubado. Então, o máximo que a gente conseguiu fazer, né, logo de imediato, foi a tomografia. Mas a tomografia veio sem alteração. A tomografia vindo sem alteração, a gente procedeu para o líquor. E aí, no líquor desse paciente, veio um líquor inflamatório, com uma celularidade um pouco aumentada. A celularidade do líquor veio com predomínio de neutrófilos, 12 células. Né? A proteína um pouco aumentada, 70, mais ou menos que veio na proteinorraquia. E aí esse paciente, na cultura, né, desse paciente, não cresceu nada. Mas até então, por todo esse contexto, esse paciente foi iniciado antibiótico terapia, inclusive cobertura para listéria, toda a parte atípica, e a gente ficou um pouco, né, sem entender, nossa, esse paciente, será que essa infecção justificaria essa inflamação tão intensa nesse paciente, e a ponto de nem chocar, nem mexeu com a pressão dele, né? Em nenhum momento ele teve, né, um quadro de hipotensão, de choque séptico que seja proporcional a esse nível de inflamação. Eu acho que essa dica é muito interessante mesmo, né, Pedro? Quando a gente vê o choque, ajuda muito, né? As nossas doenças não chocam, né? Então tem infecção junto, né? A ausência do choque num paciente extremamente grave também chama atenção, né? Eu acho que é uma dica interessante mesmo para a gente levar. E aí, então, foi iniciado a antibiótico terapia para esse paciente. E aí foi coberto os germes atípicos, como listéria, germes típicos também. E mesmo com padrão neutrofílico, foi optado deixar o paciente com aciclovir para fazer a cobertura viral para uma possível encefalite herpética, né? Não foi feito RIP inicialmente, sabia que o paciente com uma neuro-TB no quadro inicial pode até ter um líquido mais neutrofílico, mas o paciente não tinha muito tantos comemorativos, só a febre. A gente já tinha feito uma tomografia de tórax normal, chegamos até a fazer lavado broncoalveolar com GeneXpert antes do paciente ser entubado. Então, realmente, tuberculose estava ficando mais afastado como hipótese para esse paciente. E ficamos aguardando a cultura desse paciente. O GRAM veio ausente. Seja BK. Exatamente. Fizemos até o GeneXpert também no líquido do paciente, né, para TB, e veio também negativo, né? O GRAM veio ausente, né? Então, estaríamos diante de um quadro de uma possível encefalite ou até uma meningite asséptica, né? Ou pode ser que seja realmente um quadro séptico e sabe que a acessibilidade não é 100%, até por conta disso, pela gravidade, a gente manteve, né, o antibiótico desse paciente. E aí foi concomitante a esse quadro inflamatório que nós discutimos aqui, que pelo menos particularmente me incomodava muito, a desproporção entre o nível de inflamação e o quadro clínico de estabilidade hemodinâmica que o paciente se apresentava, né? Então, eu imaginava que se fosse um quadro infeccioso, de fato, esse paciente ele estaria muito pior. Lógico, ele estava entubado, mas estaria muito pior, né? E aí, até por conta disso, me deu um pouco mais de segurança de iniciar corticoide para esse paciente, acabei entrando com 1 miligrama quilo. Essa é a grande dica, né? Quando a gente está na dúvida, está em cima do muro, 1 miligrama quilo ajuda bastante.
a gente consegue segurar mais a inflamação, até porque o efeito inicial é mais anti-inflamatório, e não chega a imunossuprimir mais esse paciente com risco infeccioso, né? Então, a partir desse momento que a gente iniciou o corticoide, esse paciente acabou ficando sem febre. Foi o primeiro momento que ele começou a normalizar a curva térmica dele. E aí, lógico, ficou aquela dúvida, né? Mas foi o corticoide ou foi o antibiótico? Porque eles entraram bem próximos, né? E aí esse líquor ele foi repetido. E aí, quando já repetiu esse líquor, tinha reduzido a proteína, veio 44, no limite ali superior da normalidade, e a celularidade também baixou, né? Não era tão alta, era 7, depois foi para 4, então ficou ali praticamente próximo do limite da normalidade, mas clinicamente o paciente ele não melhorou do quadro neurológico. E continuava padrão neutrofílico também, a celularidade? Continuava com padrão neutrofílico também, né? E aí aquela questão que eu estava com aquele feeling, né? Talvez por ser reumatologista, de estar muito mais pensando num quadro mais inflamatório do que infeccioso. E aí chega a tomada de decisão, né, que a gente acabou discutindo no primeiro caso, que seria, né, nesse caso, imunossuprimir ainda mais esse paciente, pulsar esse paciente, era a minha intenção. E não sei se vocês... E também lembrando, né, Pedro, que é muito importante a gente contextualizar que momento que você está agora. Nesse paciente já estava entubado há um bom tempo, já estava usando antibiótico terapia, já tinha sido cobertura para encefalite herpética por um bom tempo, né? Então, no contexto de estabilidade hemodinâmica. Então, o paciente ele já estava com, acho que 12 dias já de antibiótico. Bastante tempo, né? Entendeu? E, lógico, a gente sabe que esses quadros neurológicos eles não vão reverter tão rápido, independente da causa, mas me incomodava muito esse quadro desproporcional, né, entre o nível de inflamação que esse paciente estava e a estabilidade hemodinâmica. E você chegaram a repetir a tomografia? Repetimos a tomografia e manteve-se dentro da normalidade novamente. O paciente está com 1 miligrama quilo dia de prednisona, está melhorando assim, do ponto de vista clínico, assim, parou de fazer febre, mas começou concomitantemente antibiótico e o corticoide, a gente não sabe o que realmente ajudou. Mas ele não melhora o nível neurológico dele e até agora a gente não tem nenhuma confirmação de que se trata de infecção do sistema nervoso central. O paciente clinicamente estável, não chegou a chocar em nenhum momento. E a gente pesa muito mais ser no contexto inflamatório autoimune. Exatamente, esse foi o raciocínio. Foi um pouco difícil negociar com a Infecto e a Neuro, era praticamente sempre 2-1 ali, em relação à imunossupressão, é super difícil, né? Por isso que a gente às vezes mantém um antibiótico, mesmo sem documentação do quadro infeccioso, e imunossupre o paciente. A gente inicia realmente a imunossupressão de forma mais veemente. No atual momento que a gente está do caso clínico, então o paciente já tem 2 semanas que está entubado na UTI, com antibiótico terapia, com cobertura antiviral para encefalite herpética, e com melhora da febre após a instituição da corticoterapia, e ele também teve melhora dos padrões dos exames laboratoriais. Da parte ele do melhorou, VHS, mas não PCR. tanto. Então, por exemplo, aquele VHS que era 140 foi para 90, depois 70. O PCR que chegou a 240 chegou a baixar para 150, mas em níveis ainda bastante elevados. A ferritina não chegou a reduzir. E ele tinha um outro marcador para síndrome de ativação macrofágica, que a gente tem que lembrar que síndrome de ativação macrofágica é uma causa também de rebaixamento de nível de consciência. Não tinha. Triglicerídeos normais. Estavam normais. Transaminases. Inclusive as transaminases que estavam tocadas inicialmente, provavelmente no contexto inflamatório, já voltaram para a normalidade. O paciente não chegou em nenhum momento piorar a função renal também. Não tinha nenhuma apenia. Não tinha nenhuma apenia. Estava evoluindo, na verdade, com uma leucocitose que não tinha antes, mas a gente foi atribuído ao corticoide, né? O paciente estava reduzindo provas inflamatórias, começou a evoluir com leucocitose. Eu considerei mais como fosse secundário a corticoterapia. Então, se a gente fosse pensar numa síndrome de ativação macrofágica, que é um diagnóstico possível para esse quadro clínico, a gente só pensaria no rebaixamento de nível de consciência e a hiperferritinemia, porque ele não tinha mais nenhum outro critério clínico nem laboratorial, e ele tinha um ponto que falava contra a síndrome de ativação macrofágica, que é a elevação persistente do VHS-PCR. A gente tem que lembrar que aquele paciente que evolui com síndrome de ativação macrofágica, o VHS-PCR, eles tendem a normalizar. Exatamente, né? Agora, só voltando um pouquinho para o início do caso, né? É estranho um paciente com artrite psoriásica fazer tudo isso. Então, a gente está pensando num outro diagnóstico para ele, né? Causando todos esses sinais e sintomas. E se a gente for pensar
um paciente homem com foliculite, com úlceras orais, evoluindo com quadro neurológico, será que o paciente está com neuro-BC? Foi uma hipótese que eu acabei pensando, né? E só que é difícil você instituir uma pulsoterapia sem a gente conseguir documentar, né? Então, a gente queria muito essa ressonância, queria demais essa ressonância, né? E aí a gente até pensava, nossa, pensando no neuro-BC, o local que é mais acometido é mesencéfalo, então pegando aquela região do tronco ali, justifica esse rebaixamento do nível de consciência, aí tudo vai se formando, né? A gente pensa, nossa, mas artrite psoriásica com BC, eu nunca vi. Tá bom que nós somos novos na reumatologia, né? E aí foi pesquisar, né? E acho que tinha 2 ou 3 casos no mundo todo, né? Então, será que está realmente conspirando? Mas para mim era muito mais um quadro inflamatório. Aí, independente de ser BC ou ser outra doença, a gente sabe que as vasculites aumentam muito o PCR, é muito inflamatória, né? Então, a minha indicação acabou sendo da pulsoterapia. Só que não concordaram inicialmente comigo e o paciente ele não chegou a fazer a pulsoterapia e manteve com a dose de 1 mg/kg. Cerca de mais ou menos 3, 4 dias, né, o paciente evoluiu com uma hemorragia digestiva. O paciente evoluiu com um sangramento absurdo, né, um sangramento, uma hematoquesia, um HDB mesmo, volumoso, e aí agora ele estabilizou. Então esse paciente ele acabou indo para a noradrenalina, ele fez literalmente um choque hemorrágico. E aí foi solicitado endoscopia para esse paciente, depois de estabilizado hemodinamicamente, obviamente. Foi feita endoscopia, não foi visto nada, e aí foi fazer a colonoscopia. E aí o chefe do serviço foi fazer a colonoscopia, né, frente à complexidade. E aí, palavras dele, abre aspas, eu nunca vi tanto sangramento na minha vida fazendo uma colonoscopia. E aí, nossa, será que realmente é um BC? Né? Que a gente vai começar já a juntar as peças do quebra-cabeça. O paciente ele pode fazer, né? O paciente com BC pode fazer aquelas úlceras e realmente fazer um sangramento volumoso. E talvez por não ter sido visualizado nada, né? Foi feita a colono, não conseguiu visualizar muita coisa, ser ali mais ou menos a nível de intestino delgado, por exemplo. Né? E aí, nossa, agora tem que pulsar, não é possível. E aí tive um pouco de resistência quanto a pulsar novamente o paciente. E aí o paciente fez novamente um sangramento super mega agudo e novamente instabilizou, precisou aumentar na hora, fazer transfusão sanguínea. E aí depois que fizemos a junta médica, aí nós vamos realmente pulsar esse paciente. E aí nós pulsamos esse paciente e esse paciente não sangrou mais. Então ele melhorou do quadro de sangramento. Vocês não chegaram a fazer angiotomo de abdômen, por exemplo, para ver se ele tinha um infarto, ou uma tomografia de abdômen para ver se tinha infarto mesentérico, alguma coisa assim? Vamos lá. Então, depois que foi feito a colonoscopia, esse paciente com esse sangramento nada sendo evidenciado, e aí a vascular foi chamada então para avaliar o caso, e foi feita uma angiotomografia, que não foi evidenciado nenhum acometimento isquêmico, nada para uma isquemia mesentérica. Eles optaram então por prosseguir com uma arteriografia para poder avaliar se tinha outros comemorativos, e a arteriografia também veio normal. Né? E aí isso trouxe mais substrato ainda para pensar que a possibilidade de sangramento desse paciente, se fosse uma úlcera mais intestino delgado, que estaria num contexto de uma doença de BC. Então, será que aquelas úlceras orais, foliculite, rebaixamento, e agora com esse sangramento volumoso, realmente esse paciente não poderia estar iniciando um BC? Não bastava ter uma artrite psoriásica, mas um BC. Se a gente for pensar na fisiopatologia da doença, a gente não consegue entender como é que essas doenças podem se apresentar no mesmo paciente. E aí, diante de tudo que foi feito para investigar, nós optamos então por prosseguir com a pulsoterapia, e somente após a pulsoterapia o paciente ele parou de sangrar, e cerca de mais ou menos uns 5 dias a uma semana ele foi começar a melhorar do quadro neurológico. E foi realizada a pulsoterapia com metilprednisolona? Foi realizada a pulsoterapia com metilprednisolona, 1 grama por 3 dias, e depois a gente acabou retornando para a dose de 1 mg/kg. Né? E quando o paciente começou a melhorar do quadro intestinal,
estava um pouco mais convicto que esse paciente provavelmente deveria ter um BC e que não deveria ser realmente um quadro infeccioso. Então, eu entendi que provavelmente devia ser um quadro de BC grave, né? E que, nesse caso, a gente acaba entrando com um anti-TNF, ainda mais pelas manifestações mais vasculíticas, né, que esse paciente se apresentava. Eu optei por reiniciar o adalimumab, e aí na dose de 40 mg a cada 2 semanas. E o paciente ele foi melhorando cada vez mais, e até que ele foi estubado. E aí nós conseguimos fazer, enfim, a ressonância desse paciente. Esse paciente apresentava uma isquemia e mesencéfalo. Então, mais do que nunca, a gente acabou confirmando esse diagnóstico de BC desse paciente. Ele deu mais segurança ainda de manter, né, o anti-TNF. A suspeita de BC ela foi ganhando força ao longo da internação desse paciente, e a opção pelo anti-TNF e pelo acometimento principalmente do sistema nervoso central. E aí, se você tiver então disponível o anti-TNF, ele é bem melhor do que a ciclofosfamida, quando a gente está falando do acometimento do sistema nervoso central. E esse paciente evoluiu super bem e até hoje ele está muito, muito bem. Felizmente, conseguiu já desmamar o corticoide. Inicialmente chegou a ficar com um quadro sequelar, neurológico, mas depois, com a fisioterapia, ele acabou evoluindo muito bem. E hoje, aparentemente, está sem sequela nenhuma, né? E Pedro, depois esse paciente ele chegou a repetir a ressonância de crânio em algum momento para ver se ele tinha atrofia na região do mesencéfalo, região de ponte ou não? Não. Ele tinha feito só depois que ele foi estubado, né? Era uma ansiedade de todo mundo, né, de fazer essa ressonância. E ele tinha uma área isquêmica, né? Ele chegou a fazer uma área isquêmica compatível com uma vasculite, né? Naquela topografia de mesencéfalo. Que é muito típico, né? Quando tem várias lesões na região de mesencéfalo e com atrofia, tem que ser pensado em doença de BC, né? É mandatório essa hipótese diagnóstica. Caso realmente assustador, Pedro. Exatamente. Eu vou correr aqui sono. Que eu tô com medo. Mas eu acho que, assim, ponto de aprendizados desse caso clínico, como o Pedro já falou várias vezes, né? Naquele paciente que tem um quadro inflamatório muito importante, muito exuberante, sem culturas positivas, com pesquisas virais negativas, que já fez últimas de múltiplos antibióticos terapias antivirais, a gente não pode deixar de considerar, entre as etiologias, doenças autoinflamatórias e outras doenças reumáticas imunomediadas. E a gente tem que lembrar que as nossas doenças, às vezes, gostam de vir em pares, né? Então, o paciente que ele tem uma doença reumática autoimune, ele pode ter uma outra, né? E ele pode ter um contexto, na verdade, que eu acho que é esse paciente do Pedro, a gente tem que começar a pensar em imunosregulação. Perfeito, Alexandre. Foi uma das coisas que, depois que o caso se acalmou, né? Eu até fiquei pensando e acho que é muito válido depois a gente fazer um episódio só sobre imunosregulação, porque felizmente a tecnologia está avançando e a gente tem que pensar nessas situações esdrúxulas que o paciente ele pode se apresentar, e isso pode mudar totalmente a terapêutica, né? O que foi até me indagado também no caso, que é interessante, fala assim: Pedro, mas ele já estava usando o adalimumab, né? Por que você voltou para o adalimumab? Será que o paciente não era refratário? Mas foi num contexto que você estava também desmamando, né? Exatamente, foi o que eu acabei, assim, meu raciocínio foi exatamente esse, Rivka. O paciente ele não estava com a dose full, né? Ele estava tomando a cada 3 semanas. E tanto é que eu pensei, nossa, ele começou a piorar ainda mais depois que suspendeu, né? Então, lógico, olhando de forma retrógrada, eu pensei que talvez não fosse a falha, o adalimumab, mas sim a falta de utilizá-lo na posologia correta, né? E também de estar mais facilmente disponível, o paciente ele já estava fazendo uso, tinha, né, algumas seringas na sua residência, e aí que foi determinante para a escolha desse anti-TNF. Muito bom esse caso. Assim. Sem palavras. Claro, eu tô em choque. Mais uma vez, lembrando que a gente está falando de situações que são raras, mas assustadoras. Assim, claro que no nosso dia a dia a gente se depara com situações assustadoras, mas não é dia a dia a gente encontrar BC com artrite psoriásica. Vida real e na vida prática a gente vai se deparar com esses casos que deixam a gente seguro. Mas pra gente não ficar inseguro, nós estamos todos juntos aqui no Reumatize.
E o nosso objetivo é esse, né? É disseminar o conhecimento para que juntos a gente possa aprender cada vez mais. E aí, pessoal, gostaram do episódio de hoje? Realmente casos assustadores. Não deixe de compartilhar com a gente os casos assustadores que também vocês passaram. Com certeza nós iremos aprender muito com você. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, visite nosso site, lá você vai conferir vários resumos e gráficos com diversas informações. E estamos sempre juntos. Reumatise, você é seguro na reumatologia. Tchau, tchau. Até a próxima! Valeu!